Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo, professora Gisele. Hoje estamos falando da Escola Estadual Manuel dos Santos Paiva. Estou trazendo para vocês mais uma semaninha com roteiro de estudos. Aqui está a tabelinha, para que vocês se programem e separem os materiais a ser utilizados durante a semana, tudo bem? Vou deixar também para vocês a indicação do link do Centro de Mídias, né, para que vocês possam estar acompanhando as aulas através da TV ou pelo canal do YouTube. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 10h30. Olha aqui o link também para quem quiser e puder assistir pelo YouTube. Só clicar neste link, tudo bem? Espero que vocês tenham uma semana muito produtiva. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer, ok? Beijos e uma boa semana de aula! Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Vanessa do segundo ano A e hoje é 14 de setembro de 2020. Vamos para a nossa atividade da semana? Vamos pegando já o livro Ler e Escrever de Língua Portuguesa na página 141, isso mesmo. E já vai colocando a data para mim aí, tá bom? Hoje eu venho apresentar para vocês um gênero textual novo. Novo porque ele tem um nome um pouco diferente, mas vocês já devem ter visto por aí, chamado de poemas concretos. Eu vou explicar e vamos realizar a atividade depois no caderno, combinado? Atividade 3A. Leitura de poemas concretos. Leia coletivamente o poema abaixo com a professora e os colegas. Então, você vai abrir nessa página e viu que tem algo escrito aí. Mas antes eu vou explicar para vocês o que seriam poemas concretos, tá? Poemas concretos ou poemas visuais são poemas que o poeta traz com imagens, com desenhos e transmite uma mensagem. Ele pode usar figuras, ele pode brincar com as palavras, formar desenhos ou mensagens. Bem bacana, não é verdade? Olha aí, vamos aprender o que está no seu livro? Vamos ler comigo? Você consegue? Vamos prestar bastante atenção. Consegue ler? Vamos lá. Vim te ver. Olha só, conseguiu ler? Facinho, né? Esse é um poema concreto, mas olhem bem de pertinho. O que vocês perceberam? Dá uma olhadinha. O poema é todo escrito com olhinhos, né? As palavras, ele virou um desenho com olhos, olha lá. Conseguiu perceber? Então, o poema concreto, ele traz esse tipo de gênero. Ele traz desenhos, traz uma mensagem, pode ser uma palavra, pode ser um verso, mas utilizando imagens concreto que eu consigo ver. Por isso chama poema concreto ou poema visual. Muito legal aprender sobre isso, né? Agora você vai pegar o caderno e a gente vai continuar com a nossa atividade, combinado? No próximo slide. Olha lá, turminha, voltando aqui para a atividade do dia 14 de setembro, segunda-feira, no caderno, vocês vão pegar, a professora vai ensinar, vocês vão pegar o caderno, a gente já vai fazer a atividade. A professora vai mostrar para vocês, olha lá. Observarem agora alguns exemplos de poemas concretos e inspirar com eles. A professora vai trazer palavras também visuais, palavras concretas e um poema também para a professora ler junto com vocês. Vamos ver? Primeiramente, olha lá, eu trouxe palavras que transmitem alguma mensagem, alguma coisa visual. Eu consigo ver o que está escrito na palavra virou a imagem, ou tem algo com ela. Vamos ler? Ovo, desenhei 2 ovos ali. Pirâmide, olha lá, o M transformou em pirâmide. A palavra poste, fiz o T bem grandão de vermelho, imitando um poste. A palavra deitado, escrevi ela deitada. Lá embaixo, a palavra sol, a letra O virou um sol mesmo lá dentro, ficou muito bonito, né? E a palavra erro, opa, o R está escrito errado, então eu brinquei aí com essa palavra. Então, esse tipo de palavras visuais também transformam-se em poemas concretos. Isso é um exemplo com uma mensagem, uma palavra somente. Mas também a gente pode criar poemas concretos usando figuras, imagens ou até com as palavras viram a própria imagem. Vamos ver um exemplo? Olha lá! Você sabe do que vai falar esse poema concreto? Eu bati o olho e já sei que vai falar sobre a casa. Vamos ler? A professora vai acompanhar com vocês. Pode ser de madeira,
Pode ser de concreto. Precisa ter um telhado, pois se a chuva é ligeira e o susto é direto, ninguém fica molhado. Olha que bacana, esse poema concreto virou uma casa e eu usei palavras e mensagens para falar sobre a casa. E é o que acontece, não é verdade? Agora prepare um caderno que tem atividade para fazer. Olha lá. Faça um poema concreto com sua família, com algo que goste de brincar ou um objeto. Por exemplo, se eu gosto de um picolé, eu posso fazer um desenho em volta a palavras que lembrem mensagem de um picolé, ou uma palavra, ou um brinquedo. Por exemplo, eu gosto da bola, eu posso brincar com a palavra bola escrevendo. Na verdade, tem muitas ideias, podem pesquisar poemas concretos, palavras concretas e colocar no caderno bem caprichado, enviar a atividade pelo WhatsApp, pelos grupos, que a gente quer dar uma olhada como que você criou o seu poema concreto ou sua palavra concreta. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, se cuidem. Tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Selma. Hoje é dia 15 de setembro de 2020. A nossa aula de hoje é do livro Emar e Ler e Escrever, página 211, atividade 3D. Para esta aula, nós vamos precisar do livro, lápis e borracha. Coloquem a data em que estão realizando a atividade. Vamos lá? Na aula anterior, a Outa Pro, ela explicou os poemas concretos para vocês. Mas nesta atividade, vocês irão separar em 2 grupos e escrever as palavras com C e com QU. Vamos ler algumas palavras que faz parte do poema concreto em forma de nuvem? Verifiquem que algumas palavras estão escritas com letras pequenas, outras grandes, nas posições horizontal e vertical. Verifiquem a melhor forma para você estar lendo. Eu consigo ler carrossel, quitanda e conta. Conseguiram visualizar? Então, estas palavras precisam ser escritas neste quadro abaixo. Algumas palavras, elas se repetem, não precisa copiar novamente. Escrevam no quadro todas as palavrinhas que vocês encontrarem. Palavras com C. Eu vi aí, olha o exemplo, curva. Estão vendo lá circulando curva? Olha a setinha também indicando, que legal, né? Depois, um outro exemplo com QU. Nós temos aí a palavrinha quilo. Olha lá circulando, que bonitinho. Então, é isso, criança. Façam com muita atenção e a nossa aula chegou ao fim. Até mais! Oi, galerinha! Aqui é a professora Lilian do 2º ano B falando com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, nossa aula de matemática como de costume, e para ela eu preciso que vocês separem esse volume do Aprender Sempre de Matemática que nós estamos finalizando hoje e um lápis e uma borracha, combinado? Hoje nós acabaremos esse material do Aprender Sempre e a partir de semana que vem nós não usaremos mais ele. Ele já pode ser entregue depois que a gente acabar lá na escola para ser corrigido. Eu preciso que vocês abram lá na última página, na página 16, e anotem para mim a data com capricho lá no cantinho. Vocês vão procurar lá onde está escrito sequência 5, Padaria Marcela. Olha a padaria aparecendo aí para vocês. Tem uma ilustração parecida com essa aí no livro. E para falar a padaria da Marcela hoje, nós vamos usar para falar sobre um assunto que nós já vimos um pouquinho na sala de aula e que nós vamos aprofundar. Nós vamos começar falando desse assunto aqui e falaremos mais sobre ele nos outros livros e nas outras atividades de matemática que vão vir, que são as resoluções de problema, que são aquelas historinhas que a matemática nos contam e que nos obrigam a resolver com uma continha, ou um cálculo mental, ou um desenho.
São aquelas situações que trazem um problema que nós resolveremos com a matemática. Olha lá, vamos ver no que a padaria Marcela pode nos ajudar, ó. Atividade 1. Leiam comigo, tá escrito assim aí, ó. A família de Marcela tem uma pequena padaria no bairro em que mora. O seu pai é o padeiro, sua mãe é a confeiteira e a vovó atende no caixa. Resolva os problemas a seguir. Agora nós vamos ver que problemas são esses. Lá na página 16, o número 1 está escrito assim. O padeiro assou alguns pães. Foram vendidos 33 e sobraram 27. Quantos pães ele assou? Lembrando que para eu resolver esse tipo de situação, primeiro eu preciso entender o que é que está acontecendo nessa história que o problema está me contando. Eu tenho que entender o que o problema está querendo saber, para eu saber que continha eu faço. Aí eu posso resolver isso desenhando, eu posso resolver isso fazendo cálculo com a conta montada, ou eu posso resolver isso fazendo cálculo mental. Eu posso fazer do jeito que eu quiser, desde que eu ache a resposta certa. Olhem os pães da padaria aí, olhem quanta coisa gostosa na vitrine da padaria. Que delícia! Aí, ó, embaixo do problema tem um quadro parecido com esse aí para vocês. E tá escrito aí nesse quadro, minha resolução. Aí, vocês vão resolver do jeito que vocês quiserem. Tanto faz se vai ser desenho, continha, ou se vocês vão colocar a resposta porque fizeram cálculo mental. Tentem fazer sem a ajuda dos responsáveis, porque vocês conseguem. Vamos voltar lá no número 1 e ver o que o problema está contando para a gente. O problema está dizendo, olha lá, o padeiro assou alguns pães, eu não sei quantos, eu sei que ele assou alguns. E foram vendidos 33. Eu já sei que foram vendidos 33. E sobraram 27 pães. Agora eu quero saber, se ele vendeu 33 e ainda sobrou 27, quantos pães ele tinha antes de vender tudo? Que continha eu vou fazer aí para saber qual é o total de pães que ele tinha? Porque eu não estou perguntando quantos ele vendeu e nem quantos sobraram. Eu estou perguntando no total, quantos pães ele assou. Se eu estou falando de total, se eu estou falando de saber tudo, de juntar tudo para saber quanto pão ele assou, que tipo de continha eu faço aí? Eu quero que vocês pensem, se preferir fazer desenho, façam desenho, desenhem lá os 33 que ele vendeu, depois os 27 que sobraram, conta tudo para saber quanto foi que ele achou, ou faz a continha. Vocês vão me dizer se é continha de mais ou se é continha de menos, certo? Vão fazer aí para mim bem bonito e postar depois lá no grupo as fotos, certo? Para a gente corrigir. E agora nós vamos lá para o número 2. Olha lá, número 2. Na vitrine da padaria, havia 15 bombas de chocolate. À tarde, colocaram mais algumas, totalizando 38. Quantas bombas de chocolate colocaram à tarde? Agora, aqui eu tenho que prestar atenção, porque eu já sei que tinha 15 bombas. E aí, colocaram mais algumas. Esses mais algumas eu não sei quantas são. Eu só sei que depois que colocaram essas bombas a mais, totalizou 38 bombas de chocolate. Aqui, de novo, eu posso fazer desenho, ou eu posso fazer continha, ou eu posso colocar a resposta aqui ou pensar lá na minha cabeça com cálculo mental. Só que aqui eu não estou perguntando quantas no total, porque o problema já me falou. Olha lá, totalizou 38. Eu quero saber só quantas bombas de chocolate que eles colocaram à tarde. Eu já sei que tinha 15. E eu já sei que depois que colocaram mais, todas as que estavam lá deram 38. E agora eu quero saber, tirando as 15 que eu já não quero saber porque eu já sei que estavam lá, quantas sobram dessas 38? É isso que eu quero saber. Se eu vou ter que tirar as 15 que já estavam lá, porque eu só quero saber as que colocaram, eu não quero saber a que estava lá, qual continha eu faço? De mais ou de menos? Porque aqui eu já sei o total, eu não quero saber o total, eu só quero saber quantas eles colocaram à tarde. Para eu saber as que colocaram à tarde, eu tenho que pegar essas 38, porque essas 38 são as 15 que já estavam, mais as que colocaram à tarde, certo? Já é a continha de juntando as 15 com as que colocaram, a gente já sabe que deu essas 38.
Então, eu tenho que pegar essas 38, que é essas duas, que é as que já estavam e as que colocaram, e eu vou tirar essas 15 bombas que já estavam lá. Quando eu tiro as que já estavam, só vai sobrar qual? Só vai sobrar as que eles colocaram lá. É isso aí, galerinha. Se eu vou ter que tirar as que já estavam para saber as que eles colocaram, que continha eu faço aí? Tem de novo um quadro bonito desse daí que vocês podem resolver usando o cálculo mental, fazendo desenho ou montando a continha lá na casinha da unidade e na casinha da dezena, combinado? Lembrando que quem for fazer a continha tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Coloquem com capricho, façam a continha com atenção e postem pra gente nos grupos para corrigir, combinado? Eu espero que todo mundo tenha gostado, porque resolver problema é muito bacana. Só que para conseguir resolver o problema, primeiro eu preciso entender o que o problema está me contando e depois o que ele está me perguntando, para saber que tipo de conta eu vou ter que fazer. Eu espero que vocês tenham acertado. Quem não acertou não precisa ficar triste, é só perguntar se tiver alguma dúvida lá nos grupos, que a gente responde, combinado? Beijinhos e até semana que vem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislaine do segundo ano D. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020 e a nossa aula é Ciências Humanas da Natureza. Nós já sabemos o que são seres vivos, vocês se lembram? Seres vivos são aqueles seres que têm vida, como as plantas, os animais, as algas. E as características desses seres vocês sabem me dizer? Não? Então prestem atenção que é bastante coisa. Olha, a primeira característica do ser vivo é a reprodução. Todos os seres vivos são capazes de reproduzirem-se, ou seja, deixar descendentes, deixar filhos. Evolução é outra característica. A evolução é um processo que acontece em todos os seres vivos, quer dizer que eles se modificam através do tempo. Outra característica é o metabolismo. Os seres vivos apresentam metabolismo, ou seja, no interior de suas células ocorrem reações químicas que garantem a sua sobrevivência. É esse metabolismo que garante que os seres vivos adquiram energia para realizar as atividades como reprodução, locomoção. Outra característica, respondem a estímulo. Os seres vivos conseguem responder a estímulos, o que garante que eles interajam com o meio. O exemplo disso é a dor. Outra característica é as células. Todo ser vivo possui células, sendo essas consideradas a unidade estrutural e funcional de um organismo. E mais uma característica é o material genético. Todos os seres vivos possuem DNA ou RNA, que é o material responsável por controlar o metabolismo e garantir que as características sejam passadas para a próxima geração. Agora, eu quero saber se vocês sabem onde vivem os seres vivos. Bom, os seres vivos vivem no habitat natural. É a área onde os animais, plantas ou outros organismos vivem na natureza. Cada ser vivo encontra um habitat natural de acordo com as suas características. Por exemplo, os leões vivem nas savanas africanas. Lá é o habitat natural dele. Não é no zoológico como vocês pensam não, hein? Outro exemplo é o mico-leão dourado, que é encontrado na região da Mata Atlântica, que é o seu habitat natural. Ele é geralmente visto em grupos da mesma espécie e vive em média 8 anos. Quanta coisa, né? Bom, vou deixar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o mundo tem aproximadamente 8,7 milhões de seres vivos? Nossa, eu não sabia, confesso. Bom, tenham uma boa aula e até a próxima semana. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Gisele do segundo ano E. Hoje, uma sexta-feira, 18 de setembro de 2020, a nossa aula será sobre ciências humanas e da natureza. Hoje retomaremos um assunto que você já vem estudando. Isso mesmo, falaremos sobre os seres vivos. Vamos dar uma olhadinha na nossa atividade de hoje? Observe algumas imagens de seres vivos e escrevam as suas características e o lugar onde vivem. Observe os seres vivos abaixo e preencham a tabela. Olha aqui a tabelinha, ó. Nós temos 6 exemplos de seres vivos. Isso mesmo, os quais vocês deverão preencher a tabela aqui do lado, ó.
Na primeira coluna, nós temos um escrito ser vivo. Vocês vão ter que descrever, dar o nome do ser vivo que vocês estão trabalhando. Na segunda coluna, nós temos as características, isso mesmo. E na terceira coluna, vocês vão descrever o local onde vivem. Olha aqui o exemplo que a professora deu, ó. Qual é o primeiro ser vivo que temos? A formiga, isso mesmo. Olha a característica dela. As formigas apresentam 3 pares de pernas, um par de olhos compostos, um par de antenas e um par de mandíbulas. Olha que curioso. Elas vivem em colônias, localizadas no subsolo. Bem legal, né? A seguir, ficam com vocês, para que vocês descrevam as outras 5 características dos 5 seres vivos restantes, ok? Conto com a participação, colaboração de todos. Utilizem lápis, borracha, uma régua se necessário for, para que vocês façam a tabela com muito capricho, ok? Vou ficando por aqui. Um beijo e até a semana que vem.